Hoje, mergulharemos na história fascinante de Nimrod, um personagem enigmático cujo legado transcende as páginas da Bíblia. Acompanhe-nos nesta jornada épica, revelando a influência deste homem que, segundo o livro de Gênesis, era neto de Cam e bisneto de Noé. Sua história é um entrelaçar de poder, desafio e misticismo. Antes de continuarmos, lembre-se de inscrever-se no nosso canal e ativar as notificações para se juntar a nós em cada descoberta. Ao abrir o Gênesis, capítulo 10, somos apresentados a Nimrod, apresentado como um dos primeiros grandes líderes pós-dilúvio. Sua herança é tão rica e profunda que ressoa com as histórias de Babel e a tentativa de assassinato de Abraão. Mas quem foi este homem que desafiou os céus com a construção da Torre de Babel? Descrito como um poderoso caçador perante o Senhor, Nimrod estabeleceu seu reino em Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar, uma região de grande prosperidade e, ao mesmo tempo, desafios pós-diluvianos. Com um espírito audacioso, Nimrod não só fundou cidades, mas também forjou uma civilização. A saga de Nimrod continua com sua expansão para a Síria, onde edificou monumentos de civilização como Nínive, que vieram a se tornar ícones de progresso e, paradoxalmente, de decadência moral. Estas cidades, marcadas por práticas idólatras, refletem a complexidade humana e o choque entre fé e ambição. Os relatos bíblicos tecem um paralelo interessante entre as cidades de Nimrod e as primeiras fundações da linhagem de Caim antes do dilúvio. Estas referências são mais do que marcos geográficos, são testemunhos das primeiras tentativas da humanidade de criar uma ordem no caos pós-cataclismo. A terra fértil entre os rios Tigre e Eufrates prometia prosperidade, mas também escondia perigos na forma de animais selvagens, ameaçando a existência pacífica dos povos. Nimrod, com sua pele escura herdada de Cuxi e sua estatura imponente, destacou-se como protetor e provedor, uma figura quase mítica que dominou e uniu seu povo contra as ameaças naturais. A influência de Nimrod era tão vasta que até hoje seu nome evoca histórias de valentia e poder. Seu reinado, consolidado na força e na habilidade de caça, é emblemático do desejo humano por segurança e estrutura social. Sob sua liderança, as primeiras sociedades organizadas emergiram, e com elas, o conceito de um reino unificado sob um monarca. Este é o legado de Nimrod, de um caçador a um rei cujo nome é sinônimo de fundação e poder. Mas não foi apenas a força que tornou Nimrod um nome célebre. Sua sagacidade em liderar pessoas e estabelecer um reino organizado é um testemunho de sua visão avant-garde. Sob a sua égide, ergueram-se cidades fortificadas, provendo refúgio e prosperidade sob as sombras protetoras de suas altas muralhas. Por que se contentar com dispersão quando se pode ter união? Esta foi a filosofia de Nimrod. Ele propôs e realizou a construção de fortalezas, não apenas como proteção, mas como símbolos de um reino que buscava algo além da sobrevivência, a aspiração de deixar uma marca indelével na história da humanidade. A Bíblia imortaliza Nimrod não só como o arquiteto de cidades, mas como o fundador de um império que desafiaria o próprio céu com a Torre de Babel, um ato de audácia que ressoa até os nossos dias. Em um tempo onde o mundo ainda se recompunha dos estragos de um dilúvio cataclísmico, Nimrod surgiu como um monumento à resistência humana. Em Babel, Ereque, Acade e Calné, terras fertilizadas pelas águas retraídas do grande dilúvio, ele erigiu um reino que a Bíblia reconhece como o primeiro mencionado em suas sagradas escrituras. Este reino não era apenas um marco de poder, mas um testemunho da ingenuidade e audácia humana. Todavia, a estatura de Nimrod não era medida apenas pela extensão de suas conquistas territoriais ou pelo prestígio de seus feitos arquitetônicos. A Escritura nos alerta sobre seu espírito rebelde, uma vez que era poderoso caçador diante do Senhor, uma expressão que em hebraico transparece conotações de tirania. O termo Gibor, na verdade, espelha a imagem de um tirano e Nimrod, traduzido, evoca a rebelião.
Esta figura histórica, que a enciclopédia judaica descreve como alguém que incitou a revolta contra o divino, emergia como um arauto de práticas idólatras e hediondas. Portanto, nas páginas sombrias da história, ele é muitas vezes contemplado como o protótipo do anticristo, personificando o oposto dos valores monoteístas. O tapeçar da tradição também nos conta sobre Semíramis, sua esposa, que com a morte de Nimrod foi exaltada à condição de divindade pelos babilônios. Naqueles tempos, o acercamento à nobreza era custeado por sacrifícios, e os relatos mencionam rituais que incluíam sacrifícios humanos, um tributo tenebroso para assegurar privilégios e favores. O culto de Moloque, onde se acredita que crianças eram sacrificadas pelo fogo, era uma expressão de adoração que gerou divisão entre os babilônios, alguns concordando, outros refutando, culminando na eventual morte de Nimrod. As consequências de tais atos ressoaram através das gerações, deixando um legado de sombras e mistérios. Na ascendência de Nimrod e na edificação da Torre de Babel, encontramos o conflito humano primordial entre a vaidade e a transcendência. Flávio Joséfo, o historiador, nos dá a entender que Nimrod construiu a torre não somente como uma fortaleza contra futuros dilúvios, mas como um ato de vingança divina, um desafio lançado aos céus. A razão do dilúvio original, como recorda o Gênesis, foi a maldade e a rebelião humana. Ao prosseguir com a construção da torre, Nimrod continuava essa herança de desobediência, recusando-se a reconhecer a autoridade divina, convencendo seu povo de que sua prosperidade era resultado de suas próprias mãos e não de um poder maior. A soberba de Nimrod e sua persuasão ecoam como um exemplo primordial do que acontece quando a humanidade se desvia de uma conexão genuína com o divino. A narrativa bíblica nos leva a refletir sobre a verdadeira fonte de nossa prosperidade e ação no mundo. O clímax da história da Torre de Babel nos mostra um Deus que intercede para frustrar os planos humanos. A confusão de línguas imposta pelo Criador não é simplesmente um castigo, mas uma correção de curso, uma demonstração de que nenhum projeto humano, por mais grandioso que seja, pode prevalecer sobre a vontade divina. A dispersão das línguas e dos povos é um lembrete potente da soberania de Deus sobre todas as coisas e de que a verdadeira força da humanidade reside em sua capacidade de viver em harmonia com os desígnios divinos, em vez de tentar suplantá-los. No coração da antiga Mesopotâmia, onde rios caudalosos inscreviam o destino de civilizações emergentes, Nimrod, o rei sacerdote da Babilônia, encerra sua jornada terrena aos 2015 anos. O dramático fim de Nimrod, conforme narrado por lendas e histórias entrelaçadas com o tecido das escrituras, é marcado por um ato macabro e simbólico, o desmembramento de seu corpo, uma prática que encontramos eco na Bíblia, em Juízes 19, versículo 29, e no primeiro livro de Samuel 11, versículo 7. Esses fragmentos de corpo foram distribuídos por diversas áreas, um ato de advertência e desonra, prenunciando a dispersão de seu legado. Após a morte de Nimrod, sua viúva, a enigmática Semíramis, ascende como regente do trono da Babilônia. Nela, a mitologia e a história se entrelaçam ainda mais densamente, proclamando Nimrod como deidade solar. Em uma manobra de poder que só poderia ser concebida nos antigos palácios do poder, Semíramis habilmente transforma o seu pecado, a traição e o adultério, em mito. Seu filho recém-nascido, Tamuz, é apresentado como a encarnação de Nimrod, engendrando um ciclo de divinização e imortalidade. No território fértil de Babel, posteriormente reconhecido como Babilônia, emergiu a notável civilização suméria, precedente ao Grande Dilúvio, cunhando a história como a mais antiga civilização conhecida, com influência sequencial sobre o Egito. Esta civilização se distinguiu por sua súbita e avançada erudição em leis, urbanismo, escrita e sabedoria multidisciplinar, um testemunho da genialidade humana na aurora dos tempos. Contudo, Babilônia também se tornou sinônimo de práticas que as futuras gerações condenariam. Idolatria, adivinhação
encantamentos e uma miríade de transgressões à lei divina. O nome de Nimrod e Babilônia reverbera através das eras como um símbolo de decadência moral e espiritual. Sua fama persistindo nas variadas facetas das culturas e mitologias ao redor do mundo. Nimrod, cujo eco pode ser encontrado em figuras heróicas como Gilgamesh e Hércules, permeia o imaginário coletivo não só como um mero personagem histórico, mas como um arquétipo do herói desafiador dos deuses. As histórias contadas no Midrash, textos judaicos que exploram a interpretação bíblica, mencionam sua oposição a figuras patriarcais como Abraão, embora a historicidade desses encontros permaneça envolta em mistério. Nesta narrativa de poder, rebelião e divindade, o que se destaca é a extraordinária capacidade de uma figura influenciar tanto a história quanto a mitologia e a própria percepção da humanidade sobre o sagrado e o profano. Nimrod, seja como monarca, tirano, Deus ou anticristo, convida-nos a refletir sobre o nosso próprio entendimento do divino e a complexidade da história humana. Ao fecharmos este capítulo da história, somos convidados a meditar sobre essas passagens da Bíblia, que não apenas nos relatam acontecimentos, mas também moldam a nossa percepção da civilização, cultura e fé ao longo dos milênios. Sua história é uma janela para o entendimento da ascendência humana e de suas infindáveis buscas por significado e poder.